Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. E hoje voltaremos a estudar mais um capítulo da obra de André Luiz, Ação e Reação. No capítulo 12, intitulado Dívida Agravada, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E a reflexão que iremos fazer deste capítulo, que é de extrema relevância, onde é estudado o processo de semeadura e colheita. E em vários capítulos, André Luiz aborda esse tema, sendo o primeiro deles esse capítulo 12, e começa assim: enquanto outros servidores da instituição por nós passavam à pressa, com o evidente intuito de auxiliar, o dileto companheiro de Druso desceu a escadaria do templo, em nossa companhia, explicando: muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui neste locutório os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Então observem que coisa interessante, né? Os espíritos que estão dentro da mansão espiritual, e trata-se daqueles que estão melhores e mais recuperados, descem ao parlatório para auxílio aos que estão piores e em desespero, e ali prestam seus serviços de maneira espontânea, amorosa e fraterna. E André Luiz continua o seu relato. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora, adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava, e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar-lhes a idade segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras, e em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta, e, vendo contristados a multidão em movimentos rudes ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, fixou a portaria radiante, que de forte penumbra, mas se nos afigurava um túnel aberto para a luz, esclareceu. Efetivamente, reportam-se vocês à medida desejável. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhes podem suportar claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs ou são portadores de sentimentos tigrinos que petições comoventes
mal encobrem. E, com semelhantes disposições, não resiste ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos e se caracterizarem por determinado teor eletromagnético indispensável à garantia de nossa casa. Vejam que relato interessante. Os espíritos ficam do lado de fora, não conseguem entrar, ficando impedidos, bloqueados pela radiação da luz. E Silas continua esse relato. Muitos de nossos irmãos, aqui desarvorados, clamam com a boca que anseiam pelas vantagens da prece, na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto à ironia e à blasfêmia. Para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, recomendo aos nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Então, por essa razão, que aqueles espíritos não podem entrar, sentem um impacto magnético que os impedem, permanecendo do lado de fora, gritando, suplicando, pois se adentrassem aquele recinto, causariam tremenda confusão, não respeitando o ambiente, devido ao seu alto grau de rebeldia que apresentavam. Então não havia um sentimento sincero, de querer ajuda, e sim o de provocar caos e desordem. E Hilário, tomado de um profundo espanto, perguntou: significa isso que somente a sincera compulsão da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto? Exatamente assim é, confirmou o interlocutor. Nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito, na região atormentada em que se localiza. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: assistente Silas, assistente Silas! Nosso amigo identificou-a, porque parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando: Luísa, aqui vens. Defrontavam-se ambos a curiosidade e a aflição. A senhora desencarnada, com sinais de irrepreensível angústia, gritou sem preâmbulos: socorro, socorro! Minha filha, minha pobre Marina, esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, disse o orientador de nossa excursão, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, imprescindível a entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: assistente, perdoe-me tanta expressão de infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno como lhe fosse possível,
e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Então atentem que aqui a Luísa, essa suplicante, não tinha condições de acompanhar o benfeitor. Ela teria que ir por sua própria conta. Porém, Silas, André e Hilário tinham condições de se deslocarem imediatamente àquele lar. Então, coisa que Luísa não tinha condições, devido a seu estado evolutivo, ainda apresentar grandes limitações. E Silas comenta no caminho com André e Hilário o seguinte: em caminho informou, trata-se de companheira da mansão, reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou: é impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que lhe não chegou aos lábios e juntou: grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis da criação divina. Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingiríamos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desativadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois da 0 hora. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava, inquieta. Via-se-lhe nos olhos, esgazeados e inconscientes, o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, pela preocupação indispensável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, se encontrava beberagem, cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colocá-la à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte, sem a luz da oração? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça com rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com um novo brilho, e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois era ela, a irmã para quem aflito coração materno suplicava socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente, estirou-se no leito em prece. Agora ela faz uma prece muito comovente. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário, e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensam o amor. Não tenho mais recurso.
Estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso, entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Silas administrava-lhe passos magnéticos de prostração e, induzindo-a a ligeiro movimento de braço, fez que ela mesma, no impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando o líquido letal. Então vejam, meus amigos, que história muito interessante de aprendizado para nós todos. E Silas, né, afastamos-nos, se afasta, né, sem palavras, e lá fora no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz as clarões purpúreos de aurora, e de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus, que faz raiar, depois de cada noite, a bênção de cada dia. E Silas, né? Vejam que história assustadora e comovente aos olhos humanos, mas que nos mostra a perfeição da justiça divina. Agora, imaginemos que ela já estava em sofrimento por um débito que ela mesma agravou. E imagina-se o quanto seu débito teria se agravado se tivesse cometido aquele suicídio. E graças à providência divina que nos dá a todo instante a oportunidade do arrependimento, lá estava sua devotada mãe, né, em súplicas diante de Silas, e para nosso próprio aprendizado estavam lá presentes André Luiz e Hilário para nos passar esta incrível experiência, mostrando-nos de como fazer para não piorar as dívidas que temos que liquidar. Por isso, nossa experiência na escola da carne é que nos projeta a subir na escalada evolutiva. Às vezes as aflições nos alcançam em nossa jornada e olhamos para o lado e vemos tanta gente se dando aparentemente bem, né? E em comportamentos deploráveis, pois quem está em queda moral, como nos ensina o benfeitor Emmanuel, está sempre sorrindo. As lágrimas vão vir depois. E por pior que possa parecer a situação, não devemos abdicar de valores morais, como nos ensinou o Mestre Jesus, pois um dia todos nós iremos prestar contas de tudo que semeamos, pois a colheita é obrigatória. Esta é a lei, né? E por mais injustiças que possam existir no mundo, não há ninguém injustiçado. Todos nós, de alguma forma, somos devedores em processo de resgate para alcançarmos um dia a felicidade para a qual fomos criados. Então, meus amigos, encerro aqui esse capítulo que nos traz uma forte declaração, um forte aprendizado. Fiquem com Deus, que Jesus nos proteja a todos, nos ilumine e que possamos não cair nas armadilhas que nos somos induzidos muitas vezes a cometer atos irrefletidos que nos agravarão nossos débitos para resgates mais dolorosos futuros. Jesus ilumine a todos e agradeço a vocês a compreensão, a acompanhar o estudo até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.